Estamos aqui hoje para conversar a respeito da carta aos Hebreus, de autoria desconhecida, mas que tem fundamentos, tem princípios básicos que servem para a construção da vida do convertido, da vida do cristão, para nos orientarmos no caminho de Cristo também. Da mesma forma como as 13 cartas de Paulo e os 4 evangelhos do Novo Testamento. A carta aos Hebreus, ela compõe o Novo Testamento também. No capítulo 5, no verso 11, nós vemos uma exortação que o autor da carta faz ao povo, ao destinatário, a respeito do comportamento dessas pessoas após conhecer o Evangelho. Após ter a instrução sobre Cristo, após conhecer a salvação, o reino de Deus. Houve uma espécie de uma regressão, houve uma espécie de um desalento na evolução no caminho espiritual. E é isso que nós vamos comentar agora. Vamos ler capítulo 5, verso 11 de Hebreus. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que ele está falando aqui, em síntese? Ele está fazendo a comparação do estágio evolutivo desses cristãos a quem a carta é dirigida com uma criança, com um infante e um adulto. Vocês inicialmente estavam numa condição que precisavam de alimento mais inicial, um leite, precisavam de alimentação de leite. Está comparando, vocês não tinham a base para mim poder instruir vocês a respeito do cristianismo, a respeito do evangelho. Vocês não tinham nem base. Então vocês eram semelhantes a uma criança que precisava se alimentar de leite. Mas posteriormente, quando vocês começaram a estruturar o ensino, começaram a entender esse ensino e pôr em prática, vocês, em vez de passar ao alimento sólido como um adulto, como uma criança que sai do aleitamento materno e passa a se alimentar com alimento sólido, que ele está comparando aqui, vocês não. Vocês, no momento que vocês criaram uma base, uma estrutura, começaram a compreender o ensino de Cristo, os princípios, a doutrina, vocês regrediram e voltaram a praticar, voltaram a viver numa condição que vocês viviam antes. O ensino parece que não tem efeito para vocês. Vocês não estão progredindo. Vocês não estão progredindo na compreensão do reino de Deus, na compreensão da doutrina de Cristo. Vocês estão regredindo ao que vocês eram antes. Por isso que ele está comparando com o leite e com o alimento sólido. Então eu queria que vocês passassem o alimento sólido, que é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem e o mal. Vocês têm condições de discernir entre o bem e o mal. Vocês têm que passar a esse estágio. Vocês já foram instruídos da base, da introdução. Vocês têm noções já a respeito do reino de Deus. Agora vocês têm que exercitar esse conhecimento que vocês receberam, para passar a ter uma consciência, um discernimento do bem, da existência do bem e do mal, e do caminho a escolher. E lá no capítulo 6 ele prossegue. No capítulo 6 de Hebreus, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Então eu tenho que ensinar para vocês de novo. De novo vocês têm que aprender sobre arrependimento,
sobre o que é fé em Deus, sobre ensino de batismo, de imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Vocês têm que aprender de novo, porque vocês estão regredindo. Vocês estão fazendo, em vez de vocês desenvolver o discernimento, a compreensão entre o bem e o mal, pela prática da doutrina, do ensino, da base de Cristo, dos princípios, vocês estão regredindo. Vocês estão semelhante a uma criança, vocês estão voltando, em vez de se alimentar com alimento sólido, agora que vocês têm base, têm estrutura e têm conhecimento, vocês estão querendo voltar ao leite. Se alimentar com leite. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida hoje. O momento que a gente tem conhecimento da doutrina de Cristo, no momento que a gente tem conhecimento que é necessário se arrepender dos pecados, é necessário o batismo, é necessário nascer de novo, ter uma nova vida, abandonar a vida de pecado, de lascívia, a vida de mentira, de inveja, de adultério, a vida de sei lá, de qualquer outro tipo de conduta, de comportamento que venha a violar a lei de Deus, que venha contra a Bíblia, que venha contra, lá em Êxodo 20, os mandamentos de Deus, honrar pai e mãe, não cometer adultério, não furtar, não prestar falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o dia de sábado. Esses são alguns, não cobiçar as coisas do próximo, a mulher do próximo, os bens do próximo. Esses são os mandamentos. Se eu estou praticando uma conduta, se